Presidente, bom dia a todos os deputados. Tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Portanto, homens fracos geram tempos difíceis. Eu não tenho a menor das dúvidas que atravessamos tempos de homens fracos. Inclusive dentro dessa casa aqui, muitos fracos que se ajoelharam perante ao arbítrio de um único homem que tem a sanha ditatorial. O deputado Marcos Feliciano, que as suas palavras anteriormente ditas aqui se reverberem pela eternidade, porque você foi muito preciso, Vossa Excelência foi muito preciso. No dia 18 de dezembro de 1968, 13 de dezembro, perdão, 13 de dezembro de 1968, nascia aqui no Brasil um ato que esmagou grande parte da sociedade e até hoje é criticado, que é o ato institucional número 5, e assusta até hoje um monte de pessoas. Mas também nascia nesse mesmo dia um sujeito muito fracassado na vida que foi catapultado ao cargo de ministro, Alexandre de Moraes, no dia do ato institucional número 5, no total de 17 atos, ambos repudiáveis, tanto o Alexandre como o AI-5. O alerta que eu trago a essa casa aqui, deputado Marcos Feliciano, Cristonieto, deputada, é o que o Marcel Van Hatten, durante muito tempo, vem reverberando também aqui nessa tribuna, sobre os arbítrios do Poder Judiciário através de alguns de seus membros. Eu não posso aqui colocar todos na mesma vala comum, mas temos uma grande maioria que, infelizmente, vem arbitrando e criando leis sem passar por essa casa. Em 2019, nasceu o inquérito 4781, de ofício, sem passar pelo crivo do Ministério Público, que tem essa ação precípua no artigo 129 da Constituição. Tem que passar qualquer inquérito pelo detentor privativo da ação penal. E Dias Toffoli abriu esse inquérito, que inclusive o presidente Jair Bolsonaro foi colocado também sem anuência da casa, e eu vi muitos deputados aqui de oposição dizendo que pode sim, essas pessoas mal sabem concatenar ideias e têm péssima articulação verbal, mas ainda assim querem falar sobre leis quando não entendem bulhufas do Poder Legislativo. Tem que estudar bastante ainda para poder subir nessa tribuna e falar. E eu posso debater com qualquer um dos senhores ou senhoras que acham que sabem sobre o que está acontecendo no Brasil. Voltando aqui à síntese do pensamento, quando esse inquérito foi aberto de ofício, sem passar pelo Ministério Público, e a minha prisão foi aqui votada por alguns ineptos que desconhecem o que é o comando constitucional do artigo 53 e a inviolabilidade material e formal dos deputados enquanto representantes eleitos, eles continuaram votando e se ajoelhando, Marcel Van Hatten, deputado Marcel Van Hatten, que vem também falando muito bem a respeito desse ativismo do judiciário, e apequenando não os deputados, porque o deputado ele é temporário, né? É efêmero. Ele apequenou o povo brasileiro quando me colocou na prisão, durante quase um ano, um presídio. Quando Alan dos Santos teve que se exilar nos Estados Unidos, jornalista. Oswaldo Eustáquio, preso na Papuda. Roberto Jefferson, preso em um inquérito ilegal. Diga-se de passagem, despiciando aqui, falar a respeito do ato da resistência à polícia. Evidentemente, ali ele cometeu um fato típico, ou seja, punível. Está no Código Penal. Contudo, a reação dele foi uma reação provocada, e a culpa é do Alexandre de Moraes. Se alguém tivesse morrido, seria ele o assassino. O Roberto Jefferson, por uma via quase que por osmose, mas se não tivesse sido alimentado um inquérito ilegal, isso não teria acontecido, chama-se dano colateral. E acabou acontecendo, a deputada, tadinha, não sabe nem falar direito, uma pena. Você precisa melhorar um pouquinho, senhora. Que seu filho venha melhor. Voltando aqui à votação, alguns deputados não sabiam o que estavam fazendo, e aqui nessa tela eu apareci, alguns deputados aqui assistiam atônitos, e os de lá sempre com um sorriso debochado e pueril no rosto. E eu disse, não relativizem a liberdade de expressão e tampouco a imunidade material e formal, porque não lhes pertence, pertence ao seu eleitor. E cada um dos pequenos que votaram aqui pela minha prisão, e muitos já vieram a centenas me pedir desculpas, e claro, os desculpei. Claro que eu falei, peçam desculpas às minhas filhas, à minha família, não a mim, que eu sei sangrar. Eu quero saber se na hora de vocês sangrarem, vocês vão saber também. Talvez vocês não conheçam um companheiro de vocês, Yuri Bezmenov. Ele foi da KGB, União Soviética. Ele dizia que após a decência que foi perdida, a decadência moral do marxismo cultural, que eu poderia entupi-los
de documentos, provas materiais, imagens, filmagens, cartas, que vocês só vão conhecer o regime quando a bota esmagar o crânio de vocês contra o solo. Vocês ainda não conhecem o que vocês defendem. Então trago aqui um alerta para a nossa oposição, que vai ser ao escolhido do sistema, Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi descondenado não. Quando você não julga o processo, isso não é julgamento de mérito não. Quando você tirou por um CEP e colocou como candidato que é uma vergonha para a nação, por todos os crimes que respondeu, não foi julgado o mérito do processo não. Para vocês que aplaudem e gritam, faz o L. Eu convido que vocês vão até Venezuela e façam um L lá, com o companheiro de vocês, o Maduro, que foi até o Egito debater sobre o clima, mas mata o povo de fome. Então tudo que vocês falam e a hipocrisia máxima que vocês carregam, só saberão o que defendem, senhor presidente, quando o coturno do regime esmagar a cabeça de vocês contra o solo. E aqui eu peço à oposição que não permitam jamais que essa metástase chamada esquerda cresça nesse parlamento. Obrigado, presidente.